Vamos analisar um dos casos mais interessantes da geologia moderna, a controvérsia sobre a datação do Monte Santa Helena. É uma história que coloca de um lado um fato histórico que foi testemunhado e do outro um resultado científico que, à primeira vista, parece até impossível. E aqui está o centro da questão, o paradoxo que vamos investigar. Um resultado que parece desafiar o próprio tempo geológico. Isso nos leva a perguntar: será que os métodos usados para datar o nosso planeta estão fundamentalmente errados? Para achar a resposta, é preciso ir além da manchete e mergulhar na ciência por trás dos números. Para entender como se chegou nesse paradoxo, é preciso seguir a cronologia dos fatos. Tudo começa com a grande erupção de 1980. 6 anos depois, em 1986, um novo domo de lava, ou seja, rocha nova, se forma. Em 1992, uma amostra dessa rocha recém-formada é coletada. E aí, em 1996, vem a surpresa: a publicação de resultados que viraram a história conhecida de cabeça para baixo. Bom, antes de mergulhar nos resultados que causaram tanto barulho, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, quem estava por trás desse experimento e, segundo, que rocha era essa que foi analisada. E aqui temos a figura central dessa história, Stephen A. Austin. Ele é um geólogo ligado ao Institute for Creation Research, um instituto criacionista. E o objetivo dele com esse estudo era bem específico. Ele queria conduzir um teste que, na visão dele, poderia mostrar possíveis falhas nos métodos de datação radiométrica, que são, um dos pilares da geologia. Ele publicou tudo isso num artigo em 1996. E o título do artigo já entrega qual era a conclusão dele. Algo como argônio em excesso nos concentrados minerais do novo domo de lava do Monte Santa Helena. A linha de raciocínio do Austin foi a seguinte: se a rocha é nova, mas o teste diz que ela é velha, é porque o argônio 40, que é o que o teste mede para calcular a idade, já estava ali desde o começo. A rocha já nasceu com argônio. E isso ataca uma das bases do método, que é a premissa de que o relógio começa do zero, sem argônio nenhum. Se essa premissa estivesse errada, então, segundo ele, todo o método potássio-argônio seria questionável. E a amostra que ele escolheu era uma rocha de dacito, coletada de um domo de lava que se formou depois da grande erupção do vulcão. Agora, o ponto fundamental, o mais importante de tudo, é este: a idade da rocha era conhecida. Sem dúvida nenhuma, ela tinha menos de 10 anos quando foi coletada. Então, a premissa do experimento era bem direta, certo? Pegar uma rocha com idade conhecida e datar. A expectativa lógica seria um resultado, próximo de 0 de 10 anos. Mas o que a análise revelou foi algo completamente diferente, totalmente inesperado. A pergunta é essa, bem direta. Mas a resposta que veio do laboratório, essa, estava longe de ser simples. E foi, no mínimo, surpreendente. O primeiro resultado, da análise da rocha inteira, deu uma idade de 350 mil anos. Vamos repetir: 350 mil anos para uma rocha que, a gente sabe, não existia nem 10 anos antes. E se isso já parece estranho, a coisa ficou ainda mais discrepante. Porque quando eles isolaram e testaram só os cristais de piroxênio que estavam dentro da rocha, a idade saltou para 2,8 milhões de anos. A pergunta que fica é: como isso é possível? E aqui entra uma informação fundamental. A análise não foi feita como parte de um projeto de pesquisa numa universidade. Não. As amostras foram enviadas para a Geochron Laboratories, um laboratório comercial, privado, que basicamente presta o serviço de datação. E talvez este seja o detalhe mais impactante de todos. O laboratório não sabia de nada. Não foi informado nem sobre a idade real da amostra, nem da sua origem. As únicas informações que o laboratório recebeu foram que era uma rocha de dacito e que a expectativa era de que ela tivesse baixo argônio. Todo o contexto crucial, a origem no Monte Santa Helena e, principalmente, a idade histórica conhecida de uns 10 anos, foi omitido. E essa omissão, claro, muda tudo. Isso nos leva, naturalmente, a falar sobre o método de datação que foi usado. Para a gente decifrar esses resultados, é essencial entender não só como funciona a datação por potássio-argônio, mas, isso é muito importante, quais são as suas limitações. O método usado foi o de potássio-argônio, conhecido como CAR. A gente pode pensar nele como um tipo de relógio atômico.
Funciona assim: o elemento potássio 40, que é radioativo, se transforma em argônio 40 numa velocidade que a gente conhece muito bem. Então, ao medir a quantidade de cada um na rocha, os geólogos conseguem calcular há quanto tempo esse relógio começou a marcar o tempo. Agora, para esse relógio funcionar direito, o método CAR parte de uma premissa fundamental. Ele assume que quando a rocha vulcânica se solidifica, todo o gás argônio que estava ali antes escapa. Ou seja, o relógio é zerado. A partir daí, todo argônio encontrado seria resultado do decaimento do potássio. A interpretação do Austin, por outro lado, foi de que os resultados provavam justamente o contrário, que já havia argônio em excesso na rocha desde o início, o que invalidaria a premissa e o método todo. Só que existe um detalhe que muda completamente o jogo. A comunidade geológica já sabia, e isso está na literatura da época, que o método potássio-argônio simplesmente não funciona para rochas muito, muito jovens. Ele tem limitações conhecidas. É como tentar usar um relógio de parede com ponteiro de segundos para cronometrar uma corrida de Fórmula 1. A ferramenta simplesmente não tem a precisão necessária para essa tarefa. E tem mais um fator. Um vulcão ativo como o Monte Santa Helena é um sistema extremamente complexo. O magma lá embaixo tem uma história de centenas de milhares de anos. Isso significa que a lava que sai hoje pode trazer junto com ela cristais muito mais antigos que se formaram lá no fundo na câmara magmática. E esses cristais mais velhos já carregam uma idade herdada, já vêm com seu próprio argônio. Então, o ponto crucial é entender as razões científicas por trás desses números que parecem impossíveis. Não se trata de uma crise na geologia, mas sim de um exemplo clássico de um método sendo aplicado fora do seu campo de validade. O método potássio-argônio funciona de forma parecida com o cronômetro. Ele funciona muito bem, mas tem uma regra fundamental: precisa ser zerado no início. O início, nesse caso, é a solidificação da rocha. O método assume que não há argônio 40 no começo. Nesse caso, foi como se o cronômetro não tivesse sido zerado, como se ele já começasse com milhões de anos marcados no relógio. A chave do problema é a diferença entre dois tipos de argônio. O sinal que o método quer medir é o argônio radiogênico, aquele que se forma depois que a rocha esfria. O ruído é o argônio em excesso, que já estava no magma e ficou preso nos cristais antes mesmo da erupção. O método potássio-argônio não consegue diferenciar os dois, então ele mediu tudo junto e calculou uma idade antiga falsa baseada nesse ruído que já existia. É que o seguinte, uma rocha vulcânica nem sempre é uma coisa só, homogênea, com uma única idade. Muitas vezes ela contém pedaços mais antigos, que são chamados de fenocristais. É como se a rocha fosse uma sopa. A lava nova é o caldo, mas dentro dela podem existir ingredientes mais velhos, que já estavam ali muito antes da sopa ficar pronta. E aqui está a primeira grande pista, que vem da própria publicação do Dr. Austin. As imagens de microscópio dele mostraram cristais com um padrão de crescimento em camadas, o chamado zonamento. Isso é um sinal claro de que eles se formaram devagar, muito, mas muito antes da erupção de 1980. Ou seja, a amostra não era pura, era uma mistura de lava nova com minerais antigos. Isso nos leva a uma conclusão importantíssima. O que o Dr. Austin mediu não foi a data da erupção em si, mas uma idade média de todos esses componentes misturados. É como bater no liquidificador materiais de idades diferentes, o resultado final vai ser uma média que não representa a idade real de nenhuma das partes. O que foi datado, na prática, não foi a erupção nova, mas sim esses cristais antigos. Além disso, o método potássio-argônio simplesmente não tem a precisão necessária para rochas tão jovens. A quantidade de argônio sinal numa rocha de 10 anos é tão pequena que ela é totalmente ofuscada pelo ruído que já estava ali. O resultado obtido não foi a idade da rocha, foi apenas a medição desse ruído de fundo. Ok, a mistura de idades na rocha já explica parte do problema, mas a história fica ainda mais interessante quando a gente olha para o jeito que os números foram apresentados. Vamos dar uma olhada nos dados. Toda e qualquer medição científica tem uma margem de incerteza, e uma análise mais atenta dos dados do Dr. Austin mostra uma omissão crítica. As incertezas de cada passo do processo não foram somadas corretamente no resultado final. Isso é um erro fundamental na apresentação de dados científicos. Se a gente olhar para as pequenas barras de erro que foram publicadas, as idades realmente parecem ser, sem sombra de dúvida, muito mais antigas do que a idade real da rocha. Só que quando a margem de erro total é calculada da forma correta, a imagem muda completamente. As barras de erro ficam gigantescas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que
A idade real poderia ser qualquer valor dentro dessa faixa enorme, inclusive zero. Em outras palavras, a medição não tinha precisão suficiente para dizer que a rocha não tinha idade nenhuma. Bem, então já temos uma rocha com idades misturadas e um cálculo de erro incompleto. Mas tem um terceiro fator nessa história, e talvez seja o mais decisivo: a escolha da ferramenta. Será que a metodologia usada foi a correta para esse tipo de trabalho? O método que o laboratório Dr. Austin usou foi como tentar pesar uma pena numa balança de caminhão. É uma técnica ótima para rochas muito, muito antigas. Mas para amostras tão jovens, o ruído do próprio equipamento é maior do que o sinal que se quer medir, o que torna o resultado final pouco confiável. E o mais impressionante é que a ferramenta certa já existia, e era bem conhecida na época. Um método de altíssima precisão, o método Cassignol, que é ideal para rochas jovens, já estava estabelecido e disponível anos antes do estudo ser feito. A escolha da metodologia inadequada foi um erro crucial. A datação padrão por potássio-argônio parte de uma suposição, a de que a rocha, ao se formar, tinha a mesma proporção de isótopos de argônio que a atmosfera. Esse valor é de 295,5. O detalhe é que, com as técnicas modernas, não é mais preciso supor esse valor. Hoje é possível medir a assinatura de argônio específica do magma daquela rocha. E para o dacito do Monte Santo Helena, esse valor é um pouco diferente do padrão da atmosfera. Parece uma diferença pequena, mas as consequências são enormes. Quando a gente pega os dados originais do Dr. Austin e apenas ajusta esse valor inicial de argônio para o número correto, medido para aquela rocha específica, a aparente idade de milhões de anos simplesmente some. Os resultados para os componentes mais jovens da rocha se tornam zero, dentro da margem de erro. No final das contas, o estudo que parecia ter a intenção de derrubar a datação radiométrica acabou se tornando um exemplo perfeito de por que ela funciona. Ao corrigir os erros na amostragem, na análise estatística e nas suposições iniciais, os métodos científicos se mostraram robustos e capazes de se autocorrigir, validando a própria ciência que estava sendo colocada à prova. Isso nos leva a um princípio fundamental. Datar uma rocha não é simplesmente usar um aparelho. O contexto é tudo. A geocronologia é uma ciência que precisa integrar os dados de laboratório com o conhecimento da história geológica da amostra. Geocronólogos como Brent Dalrymple sempre reforçam que os números, por si só, não dizem tudo. Eles só ganham significado quando são interpretados dentro de um modelo geológico coerente que leva em conta a origem da rocha e a sua história. Sem esse contexto, os números podem levar a conclusões erradas. E aqui fica claro o contraste entre a má prática e a boa prática científica. A boa prática teria sido analisar a matriz da rocha, o material que de fato se formou na erupção, teria sido usado um método mais sofisticado como o argônio-argônio, que consegue identificar e corrigir a presença de ruído, e mais importante, o resultado seria verificado com a idade histórica conhecida, confirmando que o método foi bem aplicado. O caminho fica bem claro quando a gente olha passo a passo. Primeiro, um geólogo ligado ao criacionismo coleta uma amostra de rocha que se sabe ser muito jovem. Segundo, essa amostra é enviada para um laboratório comercial, mas sem todo o contexto necessário. Terceiro, um método de datação que não é apropriado para rochas tão jovens é aplicado. Quarto, como esperado nessas condições, os resultados são anômalos, mostrando idades muito antigas. E por fim, esses resultados são publicados num periódico criacionista como se fossem uma refutação de todo o campo da datação radiométrica. E no coração de toda investigação científica existe esta pergunta: quando um resultado inesperado aparece, estamos diante de uma anomalia genuína, algo que pode até derrubar uma teoria estabelecida? Ou será que é só um artefato do nosso método, um erro no percurso? É importante diferenciar as duas coisas. Uma anomalia genuína é um resultado inesperado, mas que surge em condições controladas e que realmente desafia o que se sabe. Já o artefato metodológico é um resultado estranho, sim, mas que é produto de falhas no desenho do experimento. E o caso do Monte Santa Helena se encaixa perfeitamente aqui. Chamar esse resultado de anomalia genuína significa ignorar décadas de conhecimento geológico que explicam exatamente por que aquele resultado apareceu. Não foi uma rachadura na base da geocronologia, foi um resultado esperado de um experimento mal desenhado. Isso levanta outra questão fundamental. Afinal, como a gente confirma que um método científico é confiável? A resposta com certeza não está em um único experimento isolado, muito menos em um que foi, de certa forma, desenhado para dar errado. A confiança vem de um corpo de evidências muito maior e mais consistente. A confiabilidade de um método não é medida pelo seu desempenho em condições erradas. Pelo contrário,
Ela é julgada pela sua consistência quando é aplicada da forma correta, de maneira que outros possam replicar e encontrar os mesmos resultados. A geocronologia construiu sua credibilidade ao longo de décadas exatamente assim, com múltiplos métodos diferentes e independentes que, no final, apontam para as mesmas conclusões. É essa convergência de evidências que dá força à ciência, e não um único teste mal feito. No fundo, o que esse caso expõe é um desalinhamento epistemológico. Ou seja, são duas formas diferentes de entender o que é conhecimento. De um lado, a geociência, que trabalha com modelos que podem ser testados, integrando todas as evidências e fazendo uma revisão crítica constante. Do outro, uma abordagem que parte de uma conclusão já estabelecida, por exemplo, a de uma Terra jovem, e então seleciona os dados que parecem confirmar essa conclusão. A disputa, no final, não é tanto sobre os dados, mas sobre a própria filosofia de como se busca a verdade. E isso nos traz a lição final, que talvez seja a mais importante de todas. Os números, sozinhos, não falam. Eles não têm voz própria. É a estrutura teórica e metodológica que dá significado a eles. Um conjunto de dados é só isso, um conjunto de dados, até que a gente aplique um contexto, uma interpretação. Sem o framework correto, até os dados mais precisos do mundo podem levar a conclusões completamente equivocadas. Agora, vamos ver como esses resultados falhos foram usados depois de publicados. A história não termina no laboratório, ela entra no campo do debate público, onde um erro de metodologia foi transformado num argumento retórico. A estratégia usada para divulgar esses resultados se baseia numa falácia lógica clássica, a generalização indevida. É pegar um caso único, atípico e com falhas e usá-lo para atacar todo um campo do conhecimento. O argumento foi apresentado como se um resultado estranho pudesse invalidar um século de ciência geológica. O que foi omitido é que as limitações do método potássio-argônio para rochas jovens e a questão do argônio em excesso são fenômenos bem conhecidos e documentados pela própria comunidade científica. Cientistas como Roger C. Wiens viram a situação de forma completamente diferente. Para eles, longe de ser uma refutação da ciência, o caso de Santa Helena é um ótimo exemplo do porquê os métodos e o contexto são tão importantes. Não é a prova de que a datação não funciona, mas sim a prova do que acontece quando se usa uma ferramenta da maneira errada. Então, qual é a lição crucial de todo este episódio? O que esse caso nos ensina sobre como a ciência funciona e como ela pode ser mal interpretada? As lições aqui são fundamentais. A ciência não é só apertar um botão e ter uma resposta. É um processo que exige interpretação, contexto e honestidade sobre as limitações de cada ferramenta. Esse caso nos mostra que um único resultado estranho não invalida décadas de pesquisa, especialmente quando o resultado é perfeitamente explicado pela própria ciência. Ok, então como os geólogos fazem para ter confiança em suas interpretações? Como Brent Dalrymple argumenta, a confiança numa datação não vem só da precisão da máquina do laboratório. Ela vem principalmente da força do modelo geológico que explica aquela data. A pergunta mais importante não é qual é o número, e sim o que este número significa dentro desta história geológica específica. Essa confiança toda é construída com um processo bem rigoroso de validação cruzada. Funciona mais ou menos assim. Um geólogo pode começar datando uma amostra com um método, digamos potássio-argônio. Depois, ele compara esse resultado com um método totalmente diferente, tipo urânio-chumbo. E não para por aí. Ele integra esses dados com as evidências estratigráficas, ou seja, a posição daquela rocha em relação a outras camadas. O objetivo final é ter certeza de que todas as peças do quebra-cabeça, todas as linhas de evidência estão contando a mesma história, uma história consistente. E isso nos leva direto ao princípio que Stephen Arrow articulou tão bem. A consistência é a alma do negócio. Nenhuma data radiométrica é aceita por si só. Ela precisa se encaixar perfeitamente no quadro geral de todas as outras evidências geológicas disponíveis. Então, o que acontece quando um resultado parece errado, como aquela data antiga para uma erupção recente no Monte Santa Helena? Isso não é uma falha do método, muito pelo contrário, vira uma ferramenta de diagnóstico. Essa anomalia se torna uma pista valiosíssima que aponta para processos geológicos bem mais complexos, como, por exemplo, a contaminação do magma por rochas mais antigas que estavam no caminho. Certo. Então, o ponto central aqui é a forma como a gente enxerga essa dependência do contexto.
Longe de ser uma fraqueza, essa dependência do contexto é, na verdade, a maior força científica da geocronologia. Porque, ao reconhecer exatamente as condições em que cada método de datação funciona, a disciplina conseguiu desenvolver protocolos super sofisticados, como essa validação cruzada que acabamos de ver, para maximizar a confiabilidade e conseguir filtrar as interpretações que não fazem sentido. E como Roger C. Wines observa, quando esses protocolos integrados são seguidos à risca, as idades radiométricas mostram uma consistência impressionante, mesmo quando se usam métodos e contextos geológicos completamente diferentes. Portanto, a grande lição do caso do Monte Santa Helena não é que a datação radiométrica é falha. É justamente o contrário. O caso reforça que a compreensão profunda do contexto geológico é a estrutura, o alicerce que dá o verdadeiro significado aos dados isotópicos. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que talvez reformule toda a nossa visão sobre a disciplina. No fim das contas, a geocronologia não é só sobre o que os instrumentos medem. Ela é uma prática interpretativa e bem complexa.